Enquanto a apreensão da chegada iminente dos rebeldes pairava como uma névoa densa sobre o psiquismo da família Val, um dos grupos de monitoramento em Benem, base situada na região norte do continente, fazia uma descoberta de proporções cósmicas. Esta equipe dedicava-se a rastrear e catalogar cada uma das espécies de fora que chegavam ao planeta, fossem visitantes casuais ou pretendentes a colonizadores. E o painel que se abria revelava a existência dos seres que a cultura posterior viria a chamar de Nefelim bíblicos. O padrão genético daqueles seres apontava para uma ramificação ocorrida em tempos inimaginavelmente distantes, anteriores até mesmo ao surgimento do gênero Biodemo, do qual os Val faziam parte. Embora os Nefelim se apresentassem em uma forma mais animalizada, havia fortes indícios de uma origem comum que remontava a mais de 900 milhões de anos, quando um único tronco genético, semeado neste universo, deu origem a diversos ramos. 2 desses ramos eram cruciais para a compreensão da história, aquele ao qual pertenciam os seres Biodemo, como os Val, e o outro que englobava os seres denominados Biodemo. Essa conexão fundamental só pôde ser estabelecida porque os exploradores Val encontraram vestígios genéticos dos Nefelim em restos de animais terrestres, permitindo a decodificação daquela linhagem que, inicialmente, era vista apenas como mais uma entre tantas a aportar no planeta. Naquela época, a vasta complexidade do envolvimento futuro dos Val e dos Nefelim com os destinos da Terra ainda era totalmente insuspeitada. Paralelamente, em seus intercâmbios com os descendentes de Ostronomos, conhecidos como Ostronomos, os Val conduziram um estudo comparativo do código genético de ambas as famílias. A intenção era verificar se existia alguma relação ancestral. A surpresa foi mútua. Existia de fato uma longa e precisa porção de DNA comum às duas espécies, apesar de uma diferença crucial. Os Val eram assexuados e não se reproduziam, enquanto os Tronomos, à semelhança das espécies nativas do planeta, continuavam a acrescentar novos rebentos aos seus membros. Independentemente disso, eles pertenciam a um entrongamento genético único, sobre o qual apenas pálidas notícias haviam sido transmitidas por Sofia, a personificação da sabedoria, durante a convivência anterior. Sofia havia afirmado que aquele tronco era a nova semente, o ovo cósmico com vida edificada, a melhor versão possível para a vida biológica semeada no universo. Sob essa ótica, todas as formas de vida surgidas naquela faixa universal teriam se originado dessa semente de um criador, adaptada ao seu estereótipo mais moderno. Assim, os Val e os Tronomos, embora de gêneros distintos, compartilhavam uma origem biológica comum, um ancestral que parecia ser o próprio Sofia, segundo as informações que deles emanavam. Para os Val, os resultados da análise genética dos Nefelim serviram apenas como reforço passivo de uma verdade que já lhes fora revelada. Para os Tronomos, contudo, a descoberta foi uma revelação surpreendente. Era a primeira vez que a cultura daquela espécie associava seus vastos conhecimentos acumulados à notícia específica de que um ser, até então desconhecido para eles, poderia ser um ancestral, o primeiro dos Tronomos. A busca por respostas era imperiosa. No entanto, mais do que respostas prontas, era o ímpeto inerente ao psiquismo Val, desde a sua criação e, sobretudo, após o seu aprisionamento na Terra, o que os movia. Sua estratégia perene era arquitetar novas perguntas, forçando o progresso e o aprofundamento da consciência dos seus pares. Aquele momento de profunda descoberta genética sinalizava o início de uma imersão ainda maior nos mistérios do passado e nas estratégias necessárias para o futuro da sobrevivência no planeta exílio. A marca genética que os unia a tantos outros seres abria um portal para a compreensão de sua própria missão cósmica. Naqueles dias, cerca de 183 mil anos terrestres no passado, o foco da família Val se voltou para a investigação profunda das equipes de seres de fora que proliferavam no planeta. Val-El, um dos 2 membros cuja mente estava mais intrinsecamente ligada às leituras do processador mental da família, foi solicitado pelos demais a aprofundar as percepções sobre essa miríade de visitantes. Em resposta a essa urgência, Val-El deixou de ser um membro ativo da tripulação da nave móvel Esferon e do projeto de redimensionamento que a envolvia, passando a residir em Benem, a base ao norte da região. Naquele período crítico, os Val possuíam 3 centros operacionais principais: Benem, Seba, ao sul, e Esferon, que servia como uma espécie de casa móvel, estrategicamente posicionada conforme as necessidades circunstanciais. Val-El havia feito parte de uma equipe mais ampla, cujo articulador era o codificador de Ziel.
Este ser, uma inteligência singular, era o grande promotor dos estudos efetuados por um grupo composto por indivíduos escolhidos de diversas famílias do gênero Biodemo. O codificador convidava esses seres para trabalhar na sistematização e decodificação dos assuntos que eram de interesse comum a todos. O que hoje a mentalidade dos seres na Terra chama de busca pela verdade sempre foi e continua a ser o motor fundamental que movimenta a consciência particularizada de todos os seres vivos. Muitos se mantêm envolvidos por longos períodos com os eventos rotineiros da vida que levam, mas, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, despertam para essa busca essencial. Alguns dos Val pareciam ter nascido prontos para esse mistério da decifração, enquanto outros somente ativavam seus mecanismos psíquicos para a inquirição com o passar de vastos tempos. O mesmo padrão podia ser observado nas demais famílias Biodemo. Essa diferença de prontidão, percebeu-se, estava ligada à bagagem espiritual de cada um, ao que lhes havia sido incutido quando foram urdidos ou criados em Asfesian. O codificador universal, conhecido na cultura Biodemo como o codificador da escola de Xi'an, havia surgido para a vida neste universo de um modo tão enigmático quanto Sofia, sem uma origem aparente que pudesse ser verificada ou rastreada. O seu nome era desconhecido, assim como o de Sofia. Eles eram tratados por epítetos que refletiam suas funções essenciais, sendo Sofia a personificação da sabedoria e o codificador a personificação da condição mental, aquele que descortinava os véus da criação e os sistematizava para a compreensão dos demais. O codificador era anterior a Sofia, e ambos sempre afirmaram que já eram conhecidos em outras galáxias antes de chegarem à regência do sistema de Capella. Jamais pertenceram a qualquer família ou espécie cósmica, eram seres singulares. Dos alunos da escola de Xi'an, apenas uma minoria se envolveu com a rebelião de El Luzbel. A maioria seguiu sua rota evolutiva sem maiores obstáculos. Contudo, o imponderável aconteceu, e o envolvimento da família Val com o problema causou o afastamento de Val-El da escola de Xi'an, embora o seu vínculo com o mentor permanecesse intacto. Até aquele momento de profunda pesquisa no processador Val, Val-El não havia recebido qualquer notícia do codificador ou de qualquer colega da escola desde o exílio. Vendo a inquietação crescente de todos os Val diante do rumo indecifrável dos acontecimentos e a necessidade de resguardar um dos seus mais valorosos companheiros em estado de hibernação, Val-El, solitariamente, dedicou-se ao estudo do fluxo de informações do processador Val. Os demais continuavam com seus afazeres operacionais. Val-El, que no futuro, por conta de um acordo político-filosófico, adotaria o nome de Val-Elan, enquanto Yelan seria conhecido como Yel-Lian, marcando o novo propósito de suas famílias, passou milênios vivendo a interação com o processador. Essa atividade era interrompida apenas por raras rondas da Esferon, que lhe davam a oportunidade de rever os Val em Seba e a tripulação original. Ele tinha diante de si uma massa colossal de mais de 200 milhões de anos de informações acumuladas, que precisavam ser organizadas e analisadas para garantir a sobrevivência da família nas circunstâncias atuais. Aquele exílio forçado transformava-se assim em um catalisador para uma nova e intensa era de conhecimento. Val-El foi o primeiro, entre todos os seus pares, a notar uma anomalia nas marcações mentais registradas no processador. A vivência da família Val na Terra, que até aquele marco temporal somava aproximadamente 440 mil anos, havia gerado marcações mentais de complexidade muito superior àquelas acumuladas durante os 230 milhões de anos anteriores, desde que os Val haviam sido urdidos em Asfesia. Como isso era possível? Ele se questionava, liberando a informação para o circuito Val. O nível de complexidade ao qual Val-El se referia não dizia respeito às questões científicas, cosmológicas ou astronômicas, pois estas haviam sido bem arquitetadas e a tecnologia necessária para a convivência com os avanços naturais do modo de vida Biodemo estava estabelecida. A questão enigmática residia na variação complexíssima das mutações sofridas pelo código genético, o genoma, decorrente do grau de questionamento sobre a vida e sua significação ao qual o padrão psíquico dos Val foi submetido pelas circunstâncias. Val-El criou uma simulação que demonstrava a diferença entre o padrão evolutivo tido como natural, vivido pelos seres que enfrentavam apenas os obstáculos normais da existência cósmica, e o contexto acelerado que os envolvidos na rebelião enfrentavam agora.
Com base nesse parâmetro, ele convidou a todos a refletir sobre como o que ele chamou de o vírus mental de Eulus Bell havia substituído uma vivência que só produziria tamanha aprendizagem após decorridos muitos milhões de anos de existência pacífica. Contudo, ele advertia para os riscos inerentes a esse processo acelerado. Naquela altura dos fatos, nenhum deles tinha conhecimento do que se passara entre os rebeldes amotinados em Antares. Mas os riscos do processo, como se viria a descobrir mais tarde, eram essencialmente de ordem espiritual. Lidar com os pilares abalados de uma criação problemática era uma matéria cujas lições somente a experiência bruta poderia oferecer, e os seus efeitos não eram nada agradáveis, embora absurdamente necessários para o progresso possível em cada etapa da evolução cósmica. Val-El, que sempre observara a máquina universal em ação, dela extraindo todo o seu arcabouço científico-tecnológico, adaptando-se a ele, estava agora aprofundando a busca para tentar perceber a própria natureza da máquina cósmica, uma questão jamais levantada por qualquer Val anteriormente. Com o tempo, as vivências individuais de outros membros, como Val-Shan e Val-Antien na dimensão paralela, Val-Pen junto aos Tronomos, Val-Gel em suas rondas por outras raças e as de Val-El em sua imersão, começaram a modificar por completo o modo de expressão e comunicação dos Val. Novos algoritmos mentais surgiam a cada instante no psiquismo coletivo, como se o processador estivesse continuamente atualizando seu modo de ser. Ao final dos estudos de Val-El, a grande quantidade de perguntas vinculadas a processos de naturezas diversas havia ampliado enormemente o senso crítico que era comum aos Val. Por cerca de 850 anos terrestres, Val-El manteve um contato codificado com Val-Shan e Val-Antien, tentando decifrar o mistério de como eles conseguiam perceber tudo o que se passava na dimensão física, enquanto os Val no planeta eram incapazes de atinar diretamente com eles. A linguagem codificada que servia de ponte, via processador Val, transformou-se em uma ciência à parte, que futuramente seria utilizada pelo próprio Eulus Bell quando de sua chegada à Terra. A experiência com os Val exilados levou Val-El à conclusão de que a consciência pessoal, mesmo situada além das fronteiras deste universo, parecia deter poder de descer a escada pela qual havia saído, permitindo o retorno da consciência, ainda que desprovida do corpo físico anterior, mas agindo como se o tivesse. Essa postura mental da consciência tinha o poder de afunilar uma dimensão sutil na direção de uma mais densa. Por meio desse movimento promovido pela coerência mental, ou uma tecnologia a ela vinculada, a informação pretendida era repassada a um nível inferior de vibração. Se houvesse tecnologia receptiva e emissiva nesse nível inferior, o que o processador Val detinha, a comunicação se daria sem dificuldades. O aspecto mais incompreendido, no entanto, era a senha de acesso, que parecia residir no código genético definidor das espécies quando da urdidura do gênero Biodemo. Esta chave jamais permitiu que qualquer consciência que não fosse a de um Val pudesse se comunicar dessas instâncias existenciais através do processador. A busca por uma maior compreensão tecnológica levou Val-El e sua equipe a tentarem criar uma espécie de processador filial na base Seba, ao sul do continente, a fim de estudar a estranha capacidade que os Val exilados afirmavam possuir, direcionar suas consciências para qualquer ponto do planeta, sem requerer movimentação ou esforço. Para eles, era indiferente se o comunicante terrestre estava em Benem ou em Seba. Os de lá utilizavam suas consciências para encurtar o espaço, como se existisse uma perene janela que lhes permitia observar tudo como se estivessem a um palmo de distância. Embora tivessem concluído a filial do processador em Seba, ela jamais foi operacionalizada ou testada adequadamente, em virtude da chegada inesperada das naves Mastlans luciferianas, um evento que logo se seguiria. A inquietação da família era palpável, e Val-El chegou a propor aos Val na outra dimensão que tentassem mover suas consciências, em busca de uma janela com algum mundo de Antares ou de Capela, replicando o efeito da comunicação terrestre. Após alguns milênios de tentativas, o máximo que obtiveram foi a percepção visual das gigantescas naves, as Mastlans, que estavam sendo preparadas em Antares para alçar voo. Contudo, os roteiros e propósitos dessas Mastlans não puderam ser descortinados pelos observadores, o que apenas aumentou a angústia dos Val, que viviam sobre o clima psíquico de uma chegada iminente dos rebeldes. Diferentemente do código construído com a experiência terrestre, a tentativa de reproduzir a mesma experiência com Antares e Capela limitou-se à percepção visual.
Frustrado em sua tentativa de antever as intenções dos rebeldes e apaziguar a mente de seus companheiros que adoeciam ciclicamente e precisavam de hibernação, Val-El resgatou recordações pontuais de um encontro que tivera com Iel Luzbel em tempos muito anteriores à propagação da rebelião. Era prática comum que membros de uma família procurassem os de outra para a troca de informações, dentro do padrão de objetividade do gênero biodemo. Assim, estando os Val atortados no planeta Dan, no sistema de Capella, durante uma reunião de famílias para a manutenção de departamentos operacionais, Iel Luzbel buscou os 2 membros da família Val treinados na arte da codificação, Val-El e Val-Jev. Naquele encontro, adaptado para a lógica humana, Iel Luzbel se dirigiu aos Val com respeito, buscando um parecer que ia além do que ele próprio podia arquitetar. Ele confessou que, embora o magnetismo de Dan o acalmasse, ao se ausentar do planeta, era assaltado por um pensamento incontrolável, que não compreendia e que se encontrava além do seu saber normal, questionando sua destinação e a do Ziel. Iel Luzbel relatou que, em seus estudos, a ausência de algumas partes em um quadro conceitual assumia proporções que enfraqueciam seu ímpeto de continuar a estudar, algo estranho para a linhagem do Ziel. Val-Jev ponderou que tal sensação era desconhecida entre os Val. A mente deles jamais se sentia inclinada a não estudar um assunto objetivamente. Iel Luzbel expressou a inclinação a buscar Sofia, embora reconhecesse que Sofia tinha dificuldade em se fazer compreender pela maioria das famílias, exceto pelos Val, que pareciam entender-se mutuamente com a personificação da sabedoria. O questionamento crucial de Iel Luzbel era sobre o que estava acontecendo, se eram eles que estavam mudando ou se Sofia estava sendo pressionado por algo desconhecido, dada a inquietação e o desconcerto que seus ensinamentos provocavam em outros. Após prolongada deliberação, os 3 seres não chegaram a uma explicação satisfatória. Milênios depois, estando os 2 Val na escola em Xi'an, Iel Luzbel os procurou novamente. Val-El solicitou a presença do codificador e, feitas as saudações de praxe, Iel Luzbel expôs a mesma questão de desassossego íntimo que o levava a desejar abandonar a tarefa de pesquisa abraçada por sua família há milhões de anos. Val-El perguntou se ele tinha certeza do momento inicial desse problema, se a causa do desconforto estava viva em seus registros. A resposta de Iel Luzbel foi aterrorizante. Iel Luzbel afirmou que o aspecto que mais o incomodava era o ciclo de vida das micropartes. Ele havia estudado as micropartes vivas que compõem a força operativa do fluxo incessante da vida universal, observando que, nos experimentos, essas micropartes nunca permaneciam as mesmas no ciclo de vida das formas complexas. Ele constatou que cada espécie, mesmo as tidas como inúteis, procurava ocupar uma função no fluxo da vida. Mas quando seus corpos feneciam, muitas micropartes voltavam ao estado mínimo das coisas e jamais cessavam de existir, o que ele considerava algo injusto para com as forças envolvidas. A lógica que marca as estirpes do gênero que nos une não permitirá conviver com a utilização que nossos corpos fazem dessas micropartes, ele ponderou, questionando se as micropartes apenas manipulavam em escala universal, sendo agentes da vida que os biodemo ostentavam na particular. Ele percebia, com clareza, uma força desconhecida operando por trás do modo como essas micropartes se reuniam para formar todos os tipos de corpos. Que força é essa? Por que ela é operativa ao mesmo tempo que destrói o que gerou? Perguntou. Que tipo de força cria e ao mesmo tempo destrói o que foi gerado? Por que somente os não operativos fenecem? E se fenecermos, qual o sentido de existirmos? Foram essas sementes da causa, a visão desse despropósito que agregava a vida para que ela sofresse sempre no seu final de ciclo, que o haviam desconcertado, fazendo-o passar a sentir a vontade de parar. Ao mesmo tempo em que afirmava isso, ele sentia um vetor estranho que o impelia a pesquisar mais e mais sobre a questão. Sinto-me dissociado dessa força que opera antes da formação da matéria, confessou, temendo que algo estivesse muito errado com ele por ter essa percepção, já que a linhagem Iel era destinada a não perceber coisa alguma nesse sentido. Val-Iel indagou se outros Iel haviam trilhado esse caminho perceptivo e descoberto o fluxo das microcargas de vida aprisionadas aos corpos complexos sem sentir nada. O codificador, de forma surpreendente, pontificou. Essa força existe e é real, atua sobre todo o universo, mas nada mais é sabido sobre ela. Decodificá-la é a missão da minha existência. Ele afirmou que Iel Luzbel seguramente havia se defrontado com essa força, mas que o código que dava vida aos Iel não previa tal percepção.
O codificador expressou sua surpresa, pois mutações em sua própria mente eram absorvidas, mas temia que o rompimento psíquico ocorrido em Iel Luzbel não fosse possível de ser contido por ele ou pelos demais. Algo em Luzbel era imponderável, não estava previsto. O codificador alertou que a força invisível não podia cuidar de todos os eventos, e que nem mesmo ele ou Sofia, que eram seres mais avançados, dispunham da percepção adequada para tudo abraçar. Ele afirmou que a lógica para enxergar essa força misteriosa precisava ser gerada, mas não cria que seriam os seres Biodemo a promovê-la, temendo pelo equilíbrio de Iel Luzbel. O codificador disse temer que, no estado em que ele se encontrava, cada informação a mais poderia causar danos irreversíveis em seu modo de pensar e agir, e que lidar com os desdobramentos dessa ampliação exigia um tipo de ser que ainda estava por vir, capaz de fazê-lo de modo natural e produtivo, sem consequências passionais. Passionais? Questionou Iel Luzbel. O codificador explicou que passional significava descontrole emocional extremo, algo desconhecido para o gênero Biodemo. Ele comparou sua metodologia, que criava caminhos para a ampliação mental de poucos escolhidos, com a de Sofia, que interagia com todos. Daí sua dificuldade em separar o que era precioso para um e danoso para outro. Val-Iel ponderou que Sofia sempre estava acompanhado de seres indecifráveis, o que causava inquietação em outros Iel, e que isso parecia pertencer a outra ordem de existência. O codificador explicou que Sofia se mantinha acompanhado por seres que ele sustentava com sua energia pessoal, preparando-os para eventos futuros que somente sua sabedoria podia prever. Ele concluiu que o isolamento de Iel Luzbel, devido à sua cismada com a hoste de Sofia, não parecia um caminho seguro, mas que ainda assim um encontro com a personificação da sabedoria não deixaria de ser benéfico. Fixado naquelas reminiscências do encontro pré-rebelião, Val-Iel sentia a inquietação dominar seu íntimo ao retornar o foco para a tragédia atual dos Val. Para o psiquismo Biodemo, a sensação do passado acumulado era sempre a do momento mais recentemente vivido. O passado jamais era esquecido. Val-El interagiu continuamente com o processador, enquanto sua consciência pessoal passava a construir sensações, valores e um senso crítico cada vez mais afiado com as dificuldades daquele tempo. Ele buscava conexões que não se mostravam facilmente na superfície e que escapavam ao olhar condicionado, limitado pelo fluxo mental determinado para cada tipo de ser. Sua percepção cristalina era que havia uma força por trás da vida que convidava à aceitação de uma lógica possível. Contudo, essa lógica podia ser tanto um efeito das condições impostas pela força operante ao criar a realidade, quanto ser simplesmente produzida pelo psiquismo particularizado daqueles que, julgando-se inteligentes, aceitavam acriticamente a realidade imposta, supondo que a realidade percebida era a única verdade a ser assumida. A aceitação acrítica existia, notou Val-El, pela ausência de um senso crítico que pudesse observar a realidade e interagir com ela sem que isso limitasse a percepção do todo. Ao mesmo tempo, ele percebeu que, independentemente do significado da realidade posta perante seu raciocínio, aquilo não era uma obra acabada, pelo menos nos fundamentos mais preciosos à vida. O mais significativo e crucial para a cultura Val era que parecia caber a cada ser vivente operativo com capacidade racional a produção do esclarecimento possível da realidade, tanto no que se referia à natureza universal, quanto ao modo de nela se viver. Foi Val-El quem introduziu a lógica do possível entre os Val, um prisma que permitiu o crescimento da capacidade crítica pessoal, dando origem a muitas das estratégias planejadas e executadas até os tempos atuais. Era como se, a cada degrau galgado de uma escada infinita, um novo horizonte de possibilidades fosse percebido, analisado e diagnosticado. A partir dessa base, a estratégia possível para aquele novo nível era trabalhada como o objetivo de todos. Assim os Val têm vivido, e aquela lógica de construção lenta e consciente terminou sendo uma das componentes que influenciou e hoje pode ser observada entre os humanos na Terra. Naquele período, Val-El formulou perguntas que permanecem no centro da busca dos seres Biodemo até hoje. Por que a natureza da máquina cósmica somente se torna precisa a partir da materialização da energia? O que vem antes? E, por que o conjunto do que se materializa é, paradoxalmente, contraproducente, como se eventos inteligentes fossem materializados, ao mesmo tempo em que fluxos desnecessários de outras coisas conflitantes ocorrem? Seu ímpeto questionador gerou um grupo de pesquisa dedicado a essa busca. Hoje, dezenas de milhares de anos terrestres depois,
Membros da família Iel, que posteriormente abraçaram as teses de pesquisa dos Val, trabalham conjuntamente na formulação de possíveis respostas. Os Iel sempre foram mais criativos que os Val nesses e em outros mistérios, e a atuação de Val-El na escola de Xi'an, juntamente com Val-Gev, e suas conversas com Sofia e seus assessores, fizeram parte de sua intensa especialização funcional. A face emblemática de exploradores e aferidores de limites era uma característica de cada Val, mas quando o limite do conhecimento era alcançado, entravam em ação os irmãos habilitados para o mistério específico. O que jamais poderiam imaginar era que essa inclinação psicológica para as grandes buscas seria inevitavelmente transferida para a humanidade que ainda estava por surgir. No tempo presente, a partir do processador Val, percebe-se que muitas das buscas daquela antiga família foram de fato repassadas à natureza humana. Contudo, as maiores marcações do que viria a ser a ciência terrestre não pertencem aos Val, mas sim aos Iel, mergulhados na humanidade, ocupando posições de destaque tanto na ciência quanto na política. Com o intercâmbio entre as duas famílias, retomado após a chegada das Mastlãs luciferianas à região das Américas, e por meio de acordos complexos e dissensões, os Iel passaram a usufruir também do processador Val. A marca Val, a estratégia do possível, tornou-se assim um pilar invisível na fundação de uma nova era de questionamentos para os seres que herdaram o planeta, levando a humanidade a persistir na busca incessante pela verdade por trás da máquina cósmica.